tinha comida e tinha que vibrar a abundância? Eu não tinha um Nissin miojo no armário, eu não tinha nada. Mas eu precisava encontrar uma forma, e você consegue. Existe uma máquina, existe um móvel. Olha o que era pra mim. Cara, eu tenho uma geladeira. Ela tá vazia, mas eu tenho uma geladeira. A maior facilidade que eu tinha de conseguir encontrar dentro de mim um sentimento de abundar, de me sentir grata, me sentir abundante, porque eu sabia que eu somente conseguiria mudar aquela realidade se eu vibrasse na abundância, que é um sentimento um pouquinho maior naquele momento do que me sentir grata. Então pensa no momento em que eu ia deitar na cama com os meus filhos. Era uma bebê, eles têm diferença de 1 ano e 20 dias, então no momento que eu vou deitar, mesmo com fome por não ter comido, eu olho para um lado, eu tenho a Laura, eu olho para um lado, eu tenho o Arthur, e do ladinho do Arthur, numa cama de casal, eu tenho a Júlia. Cara, eu não tô na rua, eu não tô dormindo em cima de um papelão. Existe uma outra forma de se sentir mais abundante e grato no mundo do que isso? Então eu vou encontrar ali uma força dentro de mim onde não existe para olhar para eles e sentir grato, me sentir grata, me sentir privilegiada, me sentir honrada com Deus e entender que eu vou mudar essa vida, eu vou me sentir extremamente abundante de tudo aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Não é capaz, não existe valor para isso. Então, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, de que forma com que eu vou buscar essa abundância, essa vibração dentro de mim para poder mudar essa realidade. Então, eu vou encontrar, eu vou olhar para minha empresa, para os meus negócios, eu vou olhar ao meu redor e eu vou buscar uma forma de abundar. Porque o cálculo é matemático. Se eu sentir escassez, eu vou ter escassez. Se o empresário passar o dia inteiro olhando para a realidade que, ok, é isso aqui, os números estão mostrando, mas como eu vou mudar esse número? Eu preciso mudar primeiro quem eu sou. Eu preciso alinhar a minha frequência com aquele resultado. Adianta eu ser formado em Harvard, falar 5 idiomas? Isso garante o faturamento da minha empresa? Não, é o que eu faço com isso. É como eu me sinto diante disso. Aí sim, eu tenho Harvard, eu tenho idioma e eu me sinto confiante, poderoso e seguro. Agora eu vou ter um resultado milionário. Uau, é bem um bumerangue mesmo. Várias vezes você falou, eu acho que o que a gente coloca de um lado, do outro lado você recebe, né? Então, se porque você é uma coloca... frequência. É uma frequência. É uma frequência. Ó, vou dar um exemplo, tá? Aqui existe o resultado, aqui existe eu e eu tenho um campo ao meu redor. Eu estou vibrando. Esta vibração, eu emito aqui um código de barras, uma frequência, uma vibração. Só vai voltar para mim o que estiver na mesma frequência. Vamos dar um exemplo, tá? O empresário está aqui, ele acordou de manhã, ele chegou na empresa, aqui está ele. Ele está vibrando no medo, ele está vibrando na dívida, mas ele precisa faturar. Ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar os boletos. Ele precisa vender e fechar contratos. Os potenciais clientes que têm condições de fechar o contrato, que têm condições de comprar, não sintoniza ele. Eles estão totalmente em realidades, em frequências diferentes. Porque para ele só pode voltar o quê? Mais dívidas, mais falta. A frequência que ele está vibrando. Mas aqui existem potenciais clientes para fechar negócios com ele. Mas ele é invisível para esses clientes. Uau. E aí esse empresário ouviu o podcast, fez acelerador. Ouviu, entendeu que eu tenho que ter sim o processo, tá preparado, mas eu faço parte disso. Não vai adiantar o acelerador e tudo que o Marcos me ensinou se eu me sentir incompetente, se eu sentir que isso aqui não vai funcionar, se eu sentir que eu sou incapaz, não sou merecedor da prosperidade. Então, o que o Marcos faz? Aumenta a frequência dessa pessoa, empoderando ele aumenta a frequência dele, agora está preparado no CNPJ e no CPF, e aí o que aconteceu aqui? Todas as oportunidades ele começa a acessar e isso duplica faturamento. Isso aumenta os resultados dele. Porque agora, nesse momento, ele entrou em ressonância. Tem um outro exemplo para a gente finalizar que é muito fácil de entender, que eu dou o exemplo do... Eu gosto de repetir o mesmo exemplo. O exemplo do corretor de imóveis, tá? Nós temos aqui um corretor. Quantos corretores de imóveis acordam de manhã falando, cara, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, eu não consigo vender, meu Deus, o que está acontecendo? Quantos corretores são milionários que não sabem, estão colocando equipes para ajudar ele? Como assim, gente? É o mesmo mercado, é a mesma realidade, a mesma economia, é o mesmo presidente. Como assim? Então, essa conta não fecha.
Quem é o problema? A economia, o presidente ou a pessoa? A pessoa. Então, aqui existe o corretor de imóveis vibrando numa frequência de falta. Se a frequência dele é escassez, ninguém compra, ninguém tem dinheiro, é difícil vender, o que ele realiza, se materializa? Difícil vender. Então, a Elaine e o Marcos têm dinheiro para comprar. Tem milhões para investir. E o corretor está aqui. Nós estamos no mesmo evento. O que acontece? Você nunca vai fazer negócios com esse corretor. Você nunca vai conhecer ele. Nós que somos prósperos, que somos milionários, que teríamos condições de comprar imóveis com ele para ele bater todas as metas e ganhar uma boa grana, ele nunca vai fazer negócio com a gente. Nunca. Porque no universo em que ele vive, nós somos invisíveis a ele. Não existe a gente lá. Ele nunca vai fazer negócio com a gente. Aí, de repente, existe um outro corretor. Cara, que do nada você conhece você. Por quê? Por causa da frequência dele em ressonância e vibração. Já cria uma empatia e já sintoniza. Esse corretor acordou de manhã falando, cara, esse mês eu bato o meu sonho, vou comprar uma Porsche. Para comprar a Porsche de 1 milhão, ele tem que vender mais 3 imóveis, 4, 5 esse mês. Ele acordou convicto de que ele vai realizar o sonho dele de comprar a Porsche nova dele, a Lamborghini dele. O que acontece? Todas as pessoas... Aí ele tá vibrando aonde, gente? Olha o sonho dele, em abundância, riqueza, fechamento de contrato, fechamento de vendas, bater meta. Ele vai fazer negócio com quem? O cara que compra com facilidade, inclusive sem ver o imóvel. Sim. E para os empresários é muito importante essa vibração, porque é o que eu falo, a empresa é muito reflexo do dono. Então, no caso dos empresários, a vibração que ele está tendo, determina, além de determinar ele, influencia muito a cultura da empresa. A cultura da empresa, exatamente. O time, a equipe. E tem uma coisa que eu falo que eu acho que vai ajudar nesse sentido das pessoas vibrarem numa energia positiva, em alta frequência, independente da situação, né? É a gente depender da nossa atitude, não da situação. Eu vejo que muitos empresários, Elaine, eles confundem, assim, problema com desafio. Vê se você concorda comigo. Ah, meu funcionário atrasou. Ai, meu Deus, como pessoas é difícil. Como não dá para ter equipe. Como não dá para confiar nas pessoas. Ah, o cliente ia pagar o contrato, atrasou. Nossa, cliente não presta. E assim, isso é desafio, isso não é problema. Para mim, problema é o quê? É você estar acamado numa cama, tetraplégico, porque aconteceu um acidente. Problema, de fato, é você ter um filho com câncer. Problema, de fato, é você ter incêndio na sua fábrica. É você ter uma catástrofe, né? Uma doença crônica. Então, acho que os empresários, eles criam uma dificuldade além da dose adequada para desafios que tem no dia a dia. Por quê? Porque como o dono, a dona da empresa, ele vive desafios constantemente, isso machuca, isso dói. Então, é tipo assim, se eu ficar te beliscando toda hora, os primeiros beliscos estão tudo bem, mas o 10º ou 20º já vão te irritar como se fosse um tapa. Né? Então, é um pouco isso. Esses pequenos desafios vão fazendo a gente dimensionar eles maiores do que eles são. E aí a gente confunde problema com desafio. Né? E eu acho que quando a gente tem esse olhar de que os problemas, na verdade, são desafios, a gente consegue se sentir mais forte, mais grato, com mais possibilidades e não limitações no nosso cérebro, né? E quando a gente tá numa frequência ruim, que você tava falando, a gente aumenta, de angústia, de tudo. Eu amei que você falou de tríade da pobreza, né? Que é reclamação, vitimismo e julgamento. Exatamente. Na hora que você falou, eu falei, nossa, já aprendi e vou falar para os meus funcionários sobre isso. Porque eu acho que enquanto empresário a gente tem essa responsabilidade também de ajudar a nossa equipe a vibrar numa energia diferente. Porque se você e seu time estão vibrando numa energia diferente, vocês vão atrair muito mais abundância. Então você, dono e dona de empresa, para de confundir problema com desafio. Esse monte de coisas que acontecem no dia a dia são desafios. É o dia a dia. Então vamos encarar isso com mais naturalidade, menos desespero, para nutrir emoções melhores. Eu chamo de esses desafios diários, esses que quando você... Tem um detalhe assim, ó, quando você vibra numa frequência baixa, é problema. Tudo é problema, a vida é um problema. Quando você leva a frequência, esses problemas continuam acontecendo. Porém, eles mudam de nome. Eles viraram eventos normais, de um dia normal, de qualquer empresário, num cotidiano normal, ou seja, os desafios.
sempre vão existir. O que muda é como eu me comporto diante dele. Aconteceu isso, como resolvemos? O que antes seria um baita de um problema. Então, quando eu carrego esse problema, eu carrego a falta, a escassez, os resultados negativos. Então, o que são? Gente, é só um evento normal, de um dia normal, que temos que resolver. Um desafio. Na verdade, é a mesma coisa. O que muda? Muda é a leveza que eu tenho de como que eu vou lidar